Bom dia. Olá, bom dia. Consumidores fazem protesto contra o aumento do preço dos combustíveis. Ministério do Trabalho e Emprego afirma que no Maranhão o número de empregos formais diminuiu. Candidatos pré-selecionados no ProUni têm até hoje para efetuarem a matrícula. Saiba como se prevenir da mononucleose, também conhecida como doença do beijo. E veja ainda a praça mais colorida com a feira de flores e plantas ornamentais. O Repórter Maranhão está começando agora. Motoristas realizaram protesto contra o aumento da gasolina em São Luís. O objetivo é forçar os proprietários de postos de combustíveis a baixarem o preço da gasolina. Abastecer apenas 50 centavos e exigir a nota fiscal pela quantidade paga. Essa foi a estratégia para protestar contra a alta no preço da gasolina em São Luís. Em muitos postos, o reajuste foi de até 30 centavos em menos de um mês. E em pouco tempo, o movimento ganhou adesão. Motoristas indignados resolveram se unir ao protesto pacífico. Acho que a população tem o direito e o dever de protestar a seu favor e para a sociedade, de modo geral. Eu acredito que a união faz a força. Se o Brasil todo se reunir, participar desses tipos de movimento, a gente consegue mobilizar e tentar ver a possibilidade de diminuir esse valor abusivo que está acontecendo. A mobilização para o protesto foi feita por meio das redes sociais. A manifestação, realizada em São Luís, faz parte de um movimento nacional para mobilizar os consumidores sobre a alta no preço dos combustíveis. Não podemos ficar passivos, não podemos aceitar, devemos brigar por nossos direitos, não é simplesmente aumentar o valor do combustível, que vai ficar tudo certo, que a gente vai ficar calado, vamos ficar omissos, e temos que buscar, se os institutos de defesa do consumidor hoje não estão ajudando, então nós mesmos vamos tomar nossa iniciativa própria, como consumidor. E o movimento não deve parar por aqui. A ideia é realizar uma nova ação, desta vez com outro público-alvo. Nosso foco é ter um novo encontro dia 24 de fevereiro agora, buscando esses sindicatos, taxistas, mototaxistas, as pessoas que dependem do veículo para poder realizar o seu serviço. Então, dessa forma, a gente vai tentar mobilizar não somente o particular, mas também o todo, o público. Então, por isso que a gente conta com a presença de todos. E o Procon Maranhão dá dicas de como o consumidor deve proceder caso se sinta lesado nos postos de combustíveis. O repórter Tiago Bastos tem as informações. Bom dia, Tiago. Olá, bom dia a todos. Bem, para tirar um pouco mais dessa dúvida que ainda tem tirado o sono, muitas das vezes, de alguns consumidores, eu converso agora com o gerente do Procon Maranhão, Dr. Kleber Moreira. Bom dia, Dr. Kleber. Bom, recentemente, nessa semana, né, ontem, mais específico, o governo anunciou aí um reajuste de 6% nas bombas, na gasolina 6% e pouco mais de 5% do diesel, né? No entanto, algumas semanas aqui em São Luís, nós já tivemos alguns revendedores repassando o reajuste de quase 20% aos consumidores, especialmente no preço da gasolina. Isso é correto, doutor Kleber? De fato, já foi constatado que houve um aumento. Inclusive, o Procon já está estudando para saber se esse aumento foi abusivo ou não. Uma vez que, caso seja comprovado que houve esse aumento injustificável, antes mesmo do repasse do governo desse aumento da Petrobras para esses fornecedores, pode ser que seja considerado uma prática abusiva. Sendo considerada essa prática abusiva, o Procon vai autuar todos esses postos. Agora, alguns postos aqui, doutor Kleber, alguns consumidores, inclusive, reclamam para nós, que oferecem promoções, por exemplo, de um determinado preço de um combustível com pagamento em débito, né? E se você optar por outro tipo de pagamento, por exemplo, por meio de cartão de crédito, eles cobram um outro valor mais caro, logicamente. Isso também é correto, doutor Kleber? Muito importante fazer essa pergunta, é muito boa, esclarecer também o consumidor. Primeiramente, nenhum estabelecimento, seja combustível ou não combustível, nenhum estabelecimento é obrigado a aceitar cartão de crédito. Contudo, uma vez aceitando o cartão de crédito, ele não pode fazer a diferenciação do pagamento à vista para o cartão de crédito. Ou seja, se o posto cobrar gasolina um valor à vista e outro valor a crédito, é indevido esse tipo de cobrança, é ilegal esse ato. Só para esclarecer, o que pode acontecer com esse revendedor que fizer essa prática? Esse
esse revendedor ele pode ser multado pelo PROCON e o consumidor aí tem um papel essencial de fiscalizar esses postos e também denunciar. Só para finalizar, a questão dos abusos, se o consumidor enfrentar ou se achar no direito de denunciar algum tipo de abuso, seja por meio de revendedores de combustíveis ou em outro ramo, o que ele deve fazer? Primeiramente, o consumidor ele tem que saber quais são os direitos dele. E aí o PROCON é um meio muito bom desde para esclarecer essas dúvidas ou mesmo para receber essas denúncias. Uma vez aquele consumidor constatando que está havendo alguma irregularidade, ele deve se munir de toda essa documentação para comprovar, vamos dizer, no posto de gasolina, a nota fiscal, ou mesmo tirar uma foto de estar diferenciando o preço do cartão para o preço à vista e encaminhar, procurar o PROCON, procurar os órgãos de defesa do consumidor para que nós possamos tomar as devidas atitudes cabíveis. Só para destacar o endereço do PROCON e o telefone? O PROCON nós temos aí em diversos lugares, mas a sede fica na Rua do Egito, número 207, centro. Nós também temos aqui na capital no Viva Cidadão da Praia Grande e no João Paulo, e no interior do estado nós temos em Caxias e em Balsas, no Viva Cidadão. O telefone? 3261-5100. Ok, doutor Cléber, muito obrigado pelos esclarecimentos. Voltamos aos estúdios do Repórter Maranhão. Obrigada, Tiago. E o ano de 2012 não foi muito bom para quem estava em busca de um emprego. Em todo o país foi registrada uma queda na oferta de vagas e no Maranhão não foi diferente. Por aqui, a criação de novos postos de trabalho foi prejudicada. Em 2012, foram criados 1.300.000 empregos em todo o país. Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que esse foi o pior desempenho dos últimos 3 anos. O Maranhão também seguiu essa tendência de queda. De acordo com o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, o CAGED, no ano passado, apenas 12.558 vagas foram preenchidas em todo o estado. Esse índice não chegou nem à metade do registrado em 2011. Os municípios maranhenses, com mais de 30 mil habitantes, que registraram o maior número de demissões, foram São Luís, Imperatriz, Açailândia, Buriticupu e Balsas. Os setores com os piores desempenhos foram construção civil, agropecuária, indústria e comércio atacadista. O Endel trabalhou durante 7 meses como servente de obra. Em dezembro ele foi demitido e agora veio em busca do seguro-desemprego. A rotina da gente, não tem uma coisa fixa mesmo. Terminou a obra, sai, isso aí é a rotina mesmo, já faz parte da rotina. De acordo com a Superintendência do Trabalho e Emprego no Maranhão, as áreas do comércio varejista e serviços mantiveram um crescimento na oferta de vagas no estado. Para o chefe da seção de Emprego e Renda, em 2013, a geração de novos postos de trabalho dependerá de investimentos públicos nos setores de infraestrutura, saneamento e habitação. Esse decréscimo, na verdade, pode se dar por diversos fatores, mas considerando essa série histórica e os investimentos que vão ser feitos ainda em 2013, no âmbito federal e estadual, nós vamos conseguir retomar com toda certeza, principalmente setores como construção civil. Para quem foi demitido no final do ano passado e quer ser reinserido no mercado de trabalho, a coordenadora do Sistema Nacional de Emprego em São Luís dá as dicas. Não só a questão de trabalhar a aparência, mas também ler um pouco mais, ir preparado, ver a questão das formas de se apresentar numa entrevista, qual é o perfil daquela empresa que ele está buscando ingressar no mercado, para que ele não chegue assim e seja tomado de surpresa. Dezenas de pessoas participaram de uma caminhada pela paz e pelos direitos humanos nas ruas do centro de São Luís. A atividade teve como objetivo sensibilizar a sociedade para a necessidade de refletir sobre a importância de uma convivência sadia. Representantes do poder público e da sociedade civil percorreram as ruas do centro vestidos de branco para simbolizar a paz. Cerca de 300 pessoas participaram do movimento. O objetivo foi chamar a atenção da sociedade para refletir sobre a importância da não violência. O Dia Mundial da Não Violência é comemorado desde 1948. A data é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas. Em São Luís, vários movimentos sociais foram às ruas representando o direito dos idosos, população LGBT, criança e adolescente e outros segmentos considerados vulneráveis. E veja a seguir, termina hoje o prazo de matrícula para os candidatos pré-selecionados para o ProUni. E ainda, Maranhão está entre os estados que lideram a lista de devoluções de cheques sem fundos. É logo após o intervalo. Agora 11h09.
como aquele amigo que aparece quando a gente mais precisa. Por isso, cada um precisa fazer a sua parte para que ele seja usado só por quem está desempregado. Se o empregador age certo, não corre o risco de ser multado. O trabalhador evita perder o benefício e ainda garante o dinheiro de quem precisa. Porque esse dinheiro é de todos. E é dele também que vem o abono salarial, que começou a ser pago em agosto. Vamos cuidar melhor do que nós? Ministério do Trabalho e Emprego, Governo Federal. Quer começar bem o seu dia? Fique ligado na gente. De segunda a sexta, 7h30 da manhã. Cidadania, ciência e meio ambiente são as marcas da nossa manhã. E o nosso foco é a sua qualidade de vida. Ficção e realidade se misturam para mostrar os desafios diários de um motorista de táxi. Taxista empreendedor. Dicas e informações para você levar uma vida mais saudável. Opção Saúde. Todo cidadão tem muitos direitos. Aqui você vai conhecê-los. Bom para todos. Os avanços da ciência e as descobertas que podem fazer nossa vida melhor. TV é ciência. A prova de que tecnologia e meio ambiente podem andar lado a lado. Sementes. De segunda a sexta, 7h30 da manhã. A programação perfeita para o início do seu dia. TV Brasil, a sua TV pública. O programa certo na hora certa. Originários do carnaval da década de 1950, os blocos tradicionais representam as raízes do legítimo carnaval maranhense, com musicalidade peculiar, marcada por diferentes instrumentos de percussão e coreografias. Em 2012, os blocos tradicionais receberam o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Termina hoje o prazo de matrícula dos candidatos pré-selecionados na primeira convocação do programa Universidade para Todos, o ProUni. Eles têm até esta quinta-feira para apresentar a documentação que comprove as informações fornecidas na inscrição e fazer a matrícula nas instituições para as quais foram selecionados. De acordo com o Ministério da Educação, para esta primeira convocação, que foi divulgada no dia 24 de janeiro, foram pré-selecionados 159.177 candidatos, dos quais 107.575 são para bolsas integrais e 51.602 para parciais. No dia 8 de fevereiro será a segunda chamada. O candidato deve providenciar a apresentação de documentos e a matrícula até o dia 19 de fevereiro. Quem não for selecionado nas duas chamadas pode aderir à lista de espera na página do ProUni, site prouni.mec.gov.br, nos dias 24 e 25 de fevereiro. Este ano, o programa registrou mais de 1 milhão de inscritos. Os representantes do Banco Mundial estão acompanhando o desenvolvimento das ações do Programa de Recuperação Ambiental e Melhoria da Qualidade de Vida da Bacia do Bacanga. Existem 29 ações em benefício da Bacia do Bacanga, firmadas através da parceria com o BIRD, totalizando um investimento de cerca de 59 milhões de dólares. À tarde, a equipe do Banco Mundial deve definir estratégias para otimizar as ações de recuperação da Bacia do Bacanga e a continuidade de parcerias para viabilizar projetos até o ano de 2015. Indicadores do Serasa apontam que em 2012 houve crescimento na devolução de cheques sem fundos. O Maranhão está entre os estados que lideram a lista de emissão de devoluções. O Maranhão aparece em 6º lugar na lista dos estados com maior índice de cheques devolvidos no ano passado, com 6,93% de devoluções. Em todo o país, 2,02% dos cheques compensados não tinham fundos. Esse foi o maior percentual de devoluções de cheques desde 2009, quando o índice de cheques sem fundos foi de 2,15%. A região norte do país registrou o maior percentual de cheques devolvidos e a sudeste teve o menor índice de devoluções em 2012. O período em que foi registrado o maior índice de devolução de cheques foi entre os meses de janeiro e abril, o que sugere que muita gente comprou além da conta nas festas do fim do ano e acabou não conseguindo arcar com a despesa. As pessoas no mês de dezembro, além do crediário normal, eles emitem cheques, aqueles cheques pré-datados. E se o consumidor não se planeja,
ele não vai poder honrar esses cheques, porque ele tem outras obrigações que ele dá prioridade a isso, com os impostos, IPTU, imposto de renda, ele tem matrículas escolares, tem livros, uma série de despesas que a gente tem no começo do ano, faz com que o consumidor não honre esses cheques predatados. Por conta do alto índice de calotes, muitos comerciantes estão deixando de aceitar o cheque como forma de pagamento. Mas para os que ainda não adotaram esse tipo de medida, uma das melhores formas de evitar os calotes é consultar os serviços de proteção ao crédito. Aquele lojista que é associado nosso, na hora que ele pega um cheque, ele pode consultar o nosso banco de dados. Se aquele consumidor for um consumidor quanto mais em emissão de cheque sem fundos, nós temos como alertá-lo. Se a pessoa for emitir um cheque sem fundos pela primeira vez, nós não temos como dizer se aquela pessoa é emitente ou não de cheque sem fundos, até porque a conta corrente do correntista ela é confidencial, só o banco que sabe o saldo. Vigilantes que fazem segurança privada em bancos, hospitais e escolas farão paralisação durante 24 horas nesta sexta-feira. Os manifestantes se concentrarão na Praça Deodoro, em frente à Biblioteca Pública, a partir das 8 horas. A mobilização reivindica o pagamento do adicional de periculosidade de 30% e faz parte de uma paralisação nacional. No Maranhão, o protesto será coordenado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Vigilância. Após anos de luta dos vigilantes de todo o país, o adicional de periculosidade foi aprovado e sancionado em dezembro do ano passado, mas muitos ainda não recebem o benefício. O tempo apresenta poucas nuvens hoje, com ventos na velocidade de 11 km por hora. Veja a previsão de hoje para todo o estado do Maranhão. São Luís, céu com poucas nuvens ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz, nebulosidade variável ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Caxias, predomínio de sol ao longo do dia. Mínima de 20 e máxima de 33 graus. Em Balsas, nebulosidade variável ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 22 e máxima de 29 graus. E você vai ver a seguir, Detran e Polícia Rodoviária Federal definem esquema para a aplicação da lei seca no período de carnaval. E você sabe o que é mononucleose? Estes e outros assuntos estão no próximo bloco, logo após o intervalo. Agora são 11 horas e 17 minutos. Não utilize relógios caros, anéis, brincos, pulseiras ou correntes de ouro. Deixe suas joias em casa. A indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie. A comunicação pública existe para entreter e gerar conhecimento. O conhecimento gera reflexão. A reflexão gera opinião. E a opinião gera cidadania. Há 5 anos, a EBC produz conhecimento para ajudar você a formar a sua própria opinião. Conheça a EBC, opine e participe. O conteúdo é feito para você. EBC 5 anos. Conhecimento que gera cidadania. Clássico, se eu errar, já era. Mas o improviso não. Se estou improvisando, errei, eu posso botar outra nota ali e continuar. Como eu gosto da música, não fica chato, mas todo dia estudando 2 horas, chega uma hora que cansa, não pode fugir. Uma diversão sempre rola, é bom.
Eu tenho 11 anos, eu toco flauta transversa. Pra mim, música é tudo. Você sabe o que é mononucleose? É mais conhecida como a doença do beijo e pode ser transmitida pelo contato direto com a saliva. Por isso, com a proximidade do carnaval, todo cuidado é pouco, principalmente porque aumenta bastante a incidência de beijos. Vocês já ouviram falar da mononucleose, doença do beijo? Não, eu não. A doença pouco conhecida é transmitida por meio de um vírus e é comum especialmente entre jovens na faixa dos 15 aos 18 anos. E não é para menos, é nessa fase que normalmente começam as descobertas no mundo amoroso e aumentam as chances de adquirir a doença do beijo. Os sintomas da mononucleose são muito semelhantes aos de uma forte gripe, mas o que mais chama a atenção é o aparecimento de inchaços nas laterais do pescoço, conhecidos popularmente como ínguas. Devido às semelhanças com a gripe, muitas vezes a doença não é diagnosticada. Às vezes que eu senti isso, sempre foi diagnosticado como gripe. Eu nunca como sendo essa doença específica. Em cerca de 90% dos casos, as pessoas que contraem o vírus da mononucleose não apresentam sintomas mais graves. Apesar disso, existem casos em que os sintomas podem evoluir e apresentar complicações. Beijar é muito bom, não é isso? Então, assim, as pessoas estão liberadas para beijar e devem beijar, agora devem se precaver. E com relação especificamente à mononucleose infecciosa, a precaução é essa, é se cuidar, é estar bem de saúde, se cuidar, se hidratar, procurar estar bem, porque caso ela contraia o vírus, né, o vírus Epstein-Barr, que é o nome do principal vírus que provoca essa síndrome, aí o próprio organismo dela vai bloquear a ação do vírus, né? E ela vai ser um desses 95% que vai ter a doença como se fosse apenas uma gripe forte e logo ela se livra da doença. Detran Maranhão e Polícia Rodoviária Federal, em parceria, vão realizar ações educativas junto aos motoristas que seguem para o interior do estado durante o carnaval. Em casos de abusos, entra em ação a lei seca para punir os infratores. Muita gente admite, não resiste a uma bebidinha de vez em quando. Porém, quando o álcool está relacionado com a conduta ao volante, a mistura torna-se perigosa. O Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu novas regras para tornar o dia a dia nas vias ainda mais seguro. A maior mudança é quanto ao índice máximo de álcool no sangue permitido por lei. Se for apontado o índice igual ou superior a 0,05 miligramas de álcool por litro no sangue, o motorista será autuado, pagará multa e não poderá dirigir por 12 meses. Antes, o limite permitido de álcool no sangue era de 0,1 miligrama. Com a chegada do carnaval, no Maranhão, o Detran adotará medidas para aumentar a fiscalização da lei seca. Mas no primeiro momento nós estaremos com esse bafômetro descartável oferecendo à população e aos condutores para que eles, antes de pegarem o seu veículo voltando para casa, que eles se dirijam ao estande do Detran, que vai estar no circuito Madre Deus, Deodoro, tá? E realizam teste, né, por livre e espontânea vontade para verificar se eles estão em condições, né, máximas de voltar com segurança para casa. Os grupos da sociedade civil de combate aos acidentes de trânsito pedem maior rigor na fiscalização. É importante que os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, Detran, CMTT, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal façam uma fiscalização rigorosa com a punição e com a fiscalização e a punição, de forma que os condutores que cometem essas infrações possam temer essas multas que virão oriundas dessas autuações. Os motoristas de São Luís defendem o maior rigor da lei seca e ainda dão sugestões. Eu acho que a lei seca mais rígida, ela se faz necessária levando em consideração a quantidade de acidentes provocados pelo excesso de álcool que ainda permanecem. Agora, claro, teria que ser uma ação conjunta, não só com a efetivação dessa lei, mas também eu acho que os governos municipais deveriam também oferecer, no caso, transportes coletivos com maior quantidade à noite, justamente para poder garantir às pessoas que querem beber no final de semana ou querem se divertir, ter um transporte garantido e não utilizar o veículo como arma. Agora vamos falar de esporte. Após estrear com derrota na Liga de Basquete Feminino no último domingo contra o Sport Recife em São Luís,
A equipe do Maranhão Basquete vai em busca da reabilitação da competição no torneio nacional. Hoje o time maranhense enfrenta Guarulhos fora de casa em busca de sua primeira vitória. A partida está marcada para as 18 horas, horário de Brasília, no ginásio Centro Cívico, na cidade de Americana. Após o jogo contra o Guarulhos, as meninas do Maranhão Basquete continuam na cidade de Americana, já que no sábado encaram as donas da casa. Qual é a mulher que não gosta de receber flores, hein, Noemi? Não existe. Você gosta, né? Claro, todo mundo gosta de receber flores. E a Feira de Flores Tropicais e Plantas Ornamentais voltou para a Praça Deodoro. Pois é, e durante 8 dias, dezenas de espécies da flora maranhense estarão à disposição dos consumidores. Em meio à correria da praça mais movimentada de São Luís, as flores e plantas não passam despercebidas. Dona Leir não resistiu. Parou para comprar uma nova planta para enfeitar o jardim de casa. É assim, agradável, né? E elas transmitem o oxigênio, né, pra gente. É muito bom. Eu gosto de cuidar de planta, gosto de animais, gosto de planta. Flores e plantas tropicais, ornamentais, folhagens e itens de decoração para jardim estão entre os produtos comercializados nesta feira realizada periodicamente na Praça Deodoro, no centro de São Luís. Aqui é possível encontrar dezenas de espécies típicas das regiões norte e nordeste do país que se adaptam bem ao clima da capital maranhense. E o melhor de tudo, com preços acessíveis, a partir de R$ 1,50 a muda. Tudo que está exposto aqui na feira foi produzido por floricultores que participam do projeto de desenvolvimento rural sustentável, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento. Atualmente, 40 produtores de flores participam do projeto, como Ana Maria, que há 3 anos cultiva flores e plantas ornamentais no quintal de casa. É difícil um pouco, é muito trabalho. O mercado de flores ornamentais também é a fonte de renda de seu Antônio, que, pelo visto, não tem do que se queixar. O público gosta, graças a Deus, sente falta quando nós não estamos aqui. Inclusive, nós passamos agora esse mês, período aí, umas 4 semanas, todo mundo cobrava, quando é que vocês voltam, quando é que vocês voltam? Vamos voltar. Olha, o bom é que tudo é a preços populares, então não tem desculpa para não dar uma flor para a namorada. E a flor faz parte do romantismo, né? Com certeza, e do dia a dia de cada um. O Repórter Maranhão fica por aqui, mas você pode rever a edição de hoje do Repórter Maranhão na internet, no endereço www.tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. A gente volta a se encontrar amanhã. Até amanhã.